E aí, galera, cansados de estudar nacionalidade e ainda tem uma avaliação para fazer, então vamos lá, vamos finalizar, trabalhar a perda do direito da nacionalidade. Perda do direito da nacionalidade a gente vai encontrar no parágrafo 4º do artigo 12, né? Vamos fazer a leitura, então, para ver se a gente consegue fazer fluir um pouco mais rápido. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização, grifem aí cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, essa é uma possibilidade de perda da nacionalidade. Cancelamento da naturalização por sentença judicial, não é qualquer tipo de decisão, né? É uma sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Pessoal, o que eu quero que vocês anotem aí do lado? Se a gente fala em cancelada a naturalização, eu só estou trabalhando com questão de brasileiro naturalizado, né? Não de brasileiro nato. Então, a hipótese do inciso 1 só engloba os brasileiros naturalizados. Não engloba, como consequência, então, os brasileiros natos, que são naturalmente brasileiros e não tem como perder aí a naturalização, tá? Junto disso, né, que vocês anotaram aí que só tem cabimento essa hipótese do inciso 1 aos naturalizados, eu quero que vocês também anotem aí do lado o artigo 15 da Constituição, inciso 1. Anotem aí do lado o artigo 15, inciso 1, e vão lá para o artigo 15, inciso 1. O que diz o 15, inciso 1? É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, o que significa, né? Que como consequência, e isso é uma coisa bem óbvia, né? Como consequência desse cancelamento de naturalização, né, por sentença judicial transitada em julgado, que é o que estabelece já o artigo 15, inciso 1, esse sujeito, por passar a ser um estrangeiro, né, ele vai perder a condição de brasileiro naturalizado, como consequência, ele também perde os direitos políticos dele, né? Então, é uma consequência aí do cancelamento da naturalização, que se perde automaticamente os direitos políticos que foram adquiridos no processo de naturalização, tá? Então, deixem anotado aí artigo 15, inciso 1, ao lado do inciso 1 do parágrafo 4º, beleza? Então, essa é a primeira hipótese, possibilidade de perda da nacionalidade e que tem cabimento somente aos brasileiros naturalizados. Inciso 2, que é o que mais nos importa agora, adquirir outra nacionalidade. Então, regra geral, adquirir outra nacionalidade se perde a nacionalidade originária ou naturalizada. Então, como regra, adquiriu outra nacionalidade, perdeu a nacionalidade anterior. E aí a gente tem duas exceções em que adquirir outra nacionalidade não faz com que se perca a nacionalidade brasileira. São duas exceções. Que exceções são essas? Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Isso significa que o brasileiro que adquire outra nacionalidade, esse outro país, ele pode reconhecer a nacionalidade brasileira. E aí se trabalha com dupla nacionalidade e não perde a nacionalidade brasileira. Então, essa é uma exceção, né? Vamos repetir mais uma vez. Adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de reconhecimento de nacionalidade pela lei estrangeira. Então, se a lei estrangeira, o país estrangeiro que se adquire essa outra nacionalidade, reconhece a nacionalidade brasileira, se tem dupla nacionalidade e não ocorre a perda da nacionalidade nesse caso. A segunda exceção é no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição de permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então, a segunda hipótese é daquele sujeito que adquiriu outra nacionalidade não porque quis,
mas porque foi obrigado, foi compelido como condição de permanência naquele país. Nesses casos, o Brasil também abre uma exceção e faz com que ele não perca a nacionalidade brasileira. Então, repetindo, né, parágrafo 4º trata acerca das hipóteses de perda de nacionalidade. O inciso 1 é o caso de cancelamento da naturalização por decisão judicial e que acarreta como consequência a perda dos direitos políticos que estão previstos no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. Esse caso aqui de perda alcança somente os brasileiros naturalizados, justamente porque é cancelamento da naturalização. O inciso 2 é a hipótese de adquirir outra nacionalidade. Então, como regra, adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. E aí a gente tem duas exceções. A primeira exceção é adquirir outra nacionalidade, desde que haja reconhecimento pela lei estrangeira da nacionalidade originária. Então, reconhecimento estrangeiro da nacionalidade originária, ou seja, brasileira, é uma exceção de não perder a nacionalidade brasileira. E a outra exceção é de imposição de naturalização. É uma condição de permanência naquele país. Então, você adquiriu outra nacionalidade não porque quis, mas porque foi uma imposição, uma condição de permanência. E nesse caso também a Constituição aí assegura a garantia de continuar tendo a nacionalidade brasileira. Quero que vocês anotem aí do lado do inciso 2, que essas condições aí de adquirir outra nacionalidade vale tanto para brasileiro naturalizado como para brasileiro nato também, tá? Então, vocês precisam cuidar que brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira, tá? Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. Não é só naturalizado que pode perder, o nato pode também. Mas o nato ele só vai perder, vai ser possível de perder a nacionalidade brasileira na hipótese do inciso 2, que é de adquirir outra nacionalidade. Então, o brasileiro nato que adquire outra nacionalidade, que não tem reconhecimento no estrangeiro da nacionalidade originária e que adquiriu outra por vontade, não por imposição de permanência, ele pode sim perder a nacionalidade brasileira, tá? Então, no inciso 1, somente naturalizado, no inciso 2, natos e naturalizados. Cuidar muito com as duas exceções, que as exceções é o que cai em prova, né? Não é a regra, são as exceções que caem em prova. Finalizando a aula e aquecendo para as questões que vão vir na sequência, eu pus ali 3 questões de fixação para ver se vocês compreenderam o conteúdo que foi passado, tá? A gente vai fazer junto essas 3 questões de aquece, né? Um aquecimento aí para as atividades que vão vir na sequência, tá? Questão de número 1, vamos lá. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e dos direitos de nacionalidade, julguem o item. Suponha que Maria seja uma brasileira nata que migrou para os Estados Unidos da América em busca de trabalho, tendo obtido a nacionalidade americana como condição para sua permanência no território daquele país. Nessa hipótese, Maria perderá a nacionalidade originária brasileira. Certo ou errado? Errado, né? Ela não perde a nacionalidade brasileira porque condição de permanência em outro país, né? Aquisição de nacionalidade como condição de permanência é a exceção que a gente viu ali na linha B do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12, tá? Então, imposição, ela não faz perder a nacionalidade brasileira. Por isso que ela está errada, né? Ela não perderá porque foi uma condição de permanência nos Estados Unidos. 2. Hannah, filha de mãe brasileira e pai estrangeiro, nasceu fora do Brasil, enquanto seus pais estavam de férias no exterior, e não foi registrada em repartição brasileira. Então, vejam que aqui se a gente voltar lá para o artigo 12, inciso 1, que trabalha a questão dos natos, ela é uma filha
de um brasileiro, de mãe brasileira. Ela nasceu no exterior, enquanto os pais estavam de férias. Então, isso significa que ela não se encaixa na linha B, né? Que é nascer no exterior e os pais estão a serviço. E ela não foi registrada. Então, a primeira parte da linha C também não foi cumprida. Durante parte de sua infância e adolescência, Hannah viveu em diferentes países. E quando completou 15 anos, veio com sua família para o Brasil, para aqui ficar em definitivo. Já no Brasil, Hannah conheceu Jacinta, uma africana de 35 anos, oriunda de país que tem idioma português como oficial, que manifestou a ela o desejo de se tornar brasileira, incentivando Hannah a fazer o mesmo. Considerando os dados fornecidos de acordo com a Constituição, Hannah A. Não será considerada brasileira nata, pois não houve o registro na repartição brasileira quando de seu nascimento, mas poderá naturalizar-se se cumpridos os requisitos legais para tanto. Ao passo que Jacinta poderá naturalizar-se brasileira se comprovar residência ininterrupta por no mínimo 15 anos no Brasil e idoneidade moral, e desde que não tenha condenação à pena de reclusão. Letra A, pessoal, ela está totalmente errada, né? Ali diz que a Hannah ela não poderá ser considerada brasileira nata porque não houve o registro. Mas quando a gente estudou a linha C do artigo 12, eu quebrei a linha C em 2, né? No nosso material de apoio, ela está dividida em 2 momentos diferentes. Primeiro, a necessidade do registro, e se não se tem o registro, a opção de Hannah depois de completar 18 anos. Então, ainda tem mais uma possibilidade para que ela possa ser considerada brasileira nata. Então, ali só pelo início a gente já deve considerar a questão errada, né? A questão começa: não será brasileira nata, pois não houve o registro na repartição brasileira, mas poderá naturalizar-se cumpridos os requisitos legais. Não, né? Ela não necessariamente precisa naturalizar-se, porque não é processo de naturalização, é uma ação de nacionalidade perante a Justiça Federal, pegando aí com base a opção que pode ser feita depois de atingida a maioridade, tá? Então, esse caso é o caso clássico que se encaixa na segunda parte da linha C, do inciso 1 do artigo 12, tá? A parte da Jacinta, ela também está errada, né? Ali a Jacinta diz que é de origem de língua portuguesa. Origem de língua portuguesa, a gente tem 2 requisitos: 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, né? São só esses 2. E a questão ali colocou como 15 anos, né? Ela tá errada, então. B. Não será considerada brasileira nata. Bom, mesmo erro da primeira, né? Que é possível que Hannah seja, sim, brasileira nata. Então, nem vamos ler, vamos direto para C. Será considerada brasileira nata se optar até 4 anos depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, ao passo que Jacinta poderá naturalizar-se brasileira se comprovar residência ininterrupta por no mínimo 15 anos. Errada também, né? Ela vai ser considerada brasileira nata depois de atingir a maioridade, ou seja, completar 18 anos. Depois que completar 18 anos, a Hannah pode optar pela nacionalidade brasileira a qualquer tempo, né? Não tem nada de 4 anos aí. Esse 4 anos veio para confundir quem conhece os requisitos da naturalização ordinária que eu mostrei para vocês lá da lei de imigração, que é 4 anos, né? Não tem nada a ver aqui. E erra também ali no caso da Jacinta, que trabalha com 15 anos, tá? Então, também a letra C está errada. D. Será considerada brasileira nata se optar em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, ao passo que Jacinta poderá adquirir a nacionalidade brasileira na forma da lei, tornando-se brasileira naturalizada se comprovar residência ininterrupta por, no mínimo, 1 ano no Brasil e idoneidade moral. Feito, né? Bem redonda, bem completa a letra D. E a letra D, portanto, é a nossa resposta correta. Número 3 e última, então, acerca do que dispõe a Constituição sobre nacionalidade. A. São brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Bom,
Essa a gente já chegou na nossa resposta certa de cara, né? A gente vai encontrar a transcrição dessa alternativa no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, né? Cópia. Então, a nossa letra A já fica como resposta correta. Mas vamos seguir, vamos analisar as outras aí da 3, já que a questão ela é pequena, tá? B. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos em lei complementar. Tá errada por quê? Porque é a própria Constituição que faz a diferenciação, né? Lá no parágrafo 3º, a gente viu a questão dos cargos privativos de brasileiros nato, e quem faz a distinção aí é a própria Constituição, não é nenhuma lei complementar, tá? Então, a distinção, ela vem na própria Constituição Federal. C. É privativo de brasileiro nato o cargo de membro da Câmara dos Deputados. Não, né? O mesmo erro, não é membro da Câmara, é presidente da Câmara dos Deputados. D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por decisão administrativa em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Errada também, porque não é decisão administrativa, né? Eu frisei e destaquei que a decisão, ela é uma decisão judicial. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Bom, a atividade avaliativa, ela não tá difícil, mas por se tratar da questão da nacionalidade, eu preciso que vocês façam com calma, com atenção, tá? Vai dar tempo, respirem, né? Aproveitem aí para ter uma folga das aulas aí, que foi um pouco mais extenso hoje, e boa atividade para vocês, tá? Assim que todos completarem as atividades, eu pego os acertos de vocês, na sequência somo com a última avaliação e já lanço no portal, tá? Boas atividades, um grande beijo e espero que tenham compreendido e gostado desse conteúdo, que eu acho que é um conteúdo bem bacana, né? Bem diferenciado que a gente tem estudado. Um beijo e até mais!